Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que bom nós estarmos mais um sábado aqui na casa de Deus para louvar o seu nome, não é verdade? Que bom nós estarmos aqui para aprender também um pouquinho mais da sua palavra. Eu tô me achando um pouco discriminado, sabe? Porque pro William trazia a aguinha, trazia o copinho aqui na frente, né? Não tem nenhuma água, nenhum copinho me esperando aqui, mas tudo bem. A gente... Eu vim buscá-los. Então tá bom, então, obrigado, obrigado por lembrar de mim aí, então, tá? Valeu, obrigado. Nem lembro dessa informação. Poxa, não, pra descontrair, mas que bom, né? Nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus. Já é 12:05, mas vocês fiquem tranquilos aí que eu vou ser breve. Escrevi aqui, estava falando para a Bruna mais ou menos umas 10 páginas, mas a minha letra é grande, ela é bem grande, então 10 páginas não é muita coisa. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, não importa o tempo, não é verdade? Então tá bom. Então, se nós estudando a palavra de Deus, muitas vezes nós nem percebemos o tempo passar. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos ali histórias maravilhosas, histórias que nos encantam. Encontramos ali personagens que nos trazem inspiração para a nossa vida. Nós vimos ali Abraão com sua fé, Moisés com sua dedicação com o povo de Israel. Vimos ali muitos heróis da Bíblia, mas são personagens que tocam no nosso coração para muitas vezes nós mudarmos de vida, mudarmos de atitude, algo que muitas vezes nós precisamos melhorar em conformidade ao querer e à vontade de Deus. Porém, quando nós chegamos num personagem especial, que não podemos nem dizer que é um personagem, porque ele também faz parte da divindade, quando nós falamos de Jesus, as coisas se transformam. Amém. Porque Jesus foi um personagem da Bíblia, como eu falei, uma pessoa da divindade também, mas as suas atitudes aqui na terra muitas vezes são incompreensíveis, não é verdade? Quando nós vimos Jesus, a forma de ele tratar as pessoas, a forma de ele falar com as pessoas, e falando em falar, Jesus tinha uma forma especial de falar com as pessoas. Jesus, ele utilizava uma forma de contar histórias para as pessoas que a Bíblia chama de parábola. Jesus utilizava muitas parábolas para transmitir algumas orientações, algumas lições para as pessoas. E nós, indo para o grego, no grego a palavra é parabolé, que vem nos dizer pequena narrativa. Então, nós vimos que através de uma pequena narrativa, através de uma pequena história, Jesus ele trazia algumas orientações para as pessoas. E Jesus, como ninguém mais, ele conhece o ser humano. E ele sabe que nós gostamos de ouvir histórias, não é verdade? Quando chamam as crianças aqui para frente, muitas vezes os adultos já ficam ali de ouvido antenado para escutar a história que a pessoa vai contar. E assim nós somos. Desde criança nós gostávamos quando a mamãe ou o papai contavam uma história para nós. Posteriormente, quando uma pessoa chega e fala assim, eu tenho uma história para te contar. Opa, uma história legal, bacana. Você para escutar. E Jesus tinha essa forma de cativar as pessoas. Ele contava histórias. E o seu público era diferenciado. Por quê? Quando estavam algumas mulheres reunidas, ali ele falava de fermento, ali ele falava de bolo, falava de pão. Quando tinha alguns pescadores ali reunidos, então ele trazia a história do mar, ele trazia histórias de redes, de pesca, de peixes. Quando tinham ali alguns agricultores reunidos, Jesus vinha e transmitia para eles algumas histórias de semente, de colheita, e ele sempre tinha uma história diferenciada para estar cativando o coração das pessoas. Mas, na verdade, o que ele queria é que as pessoas elas conhecessem através dessas histórias, conhecessem através dessas parábolas o que ele tinha para transmitir para elas sobre o reino dos céus. Ele falava, o reino dos céus é comprado,
E ali ele começava a contar as suas histórias. E as pessoas se deleitavam escutando o que Jesus tinha. O maior dos pedagogos naquele momento apresenta mais uma parábola para as pessoas que estavam reunidas naquele momento. Não sei se era de manhã, não sei se era de tarde, a Bíblia não fala, porém diz que as pessoas estavam reunidas para escutar Jesus. E a parábola que ele contou, nós vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 25, de 14 a 19. Mateus 25, de 14 a 19. Eu gosto de participar e gosto que as pessoas participem também. Nesse momento você vai ter digamos assim, a oportunidade de participar na pregação. Aquele que achou e sentir a vontade de quiser ler para nós, pode ficar à vontade. 25, de 14 a 19. Porque isto é também um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também outros 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Até aí. Obrigado. Esse texto, ele é conhecido como a parábola do quê? A parábola dos talentos. Nós ouvimos uma história aí, porém nós temos que entender quais os personagens dessa história, primeiramente, para nós entendermos o que essa história quer trazer para nós. Nós vimos ali que tinha um Senhor. Quem é esse Senhor? Cristo. Cristo, naquele exato momento ali, ele estava prestes a voltar para o reino dos céus. Ele estava muito próximo de terminar a sua jornada aqui na terra. Porém, ele disse ali que o seu Senhor, antes de ir, ele deixou ali para alguns servos. Quem são os servos? Quem são os servos? Diz que os servos são os seguidores de Cristo. Você se denomina um seguidor de Cristo? Amém? Amém? Então você também é um dos servos ali representado naquela parábola. E diz que para aqueles servos ali, ele deixou alguns talentos. Para um ele deixou o quê? 5 talentos. Para um ele deixou 2 talentos. E para outro ele deixou 1 talento. Para nós entendermos um pouquinho, talento também ele era utilizado como uma forma de medida naquela época. Nós usamos quilos, metros, e assim, aqui na América tem algumas medidas diferentes, né, que às vezes eu não consigo entender, aquelas trenas ali, a medida por quê? Por polegadas, por pés, né? Índias também, né? São algumas medidas diferentes. E naquela época, eles utilizavam uma medida como talento. E um talento era mais ou menos 30 quilos de prata. Ou também podia ser mais ou menos 6.000 denários. 6.000 denários. Um homem, um trabalhador, por direito de um dia de trabalho, ele recebia, sabe quanto? 1 denário. Ele recebia 1 denário por um dia trabalhado. E diz ali então que um talento tinha o quê? Quantos denários? 6.000 denários. Então nós podemos entender que Jesus Cristo deixa para aqueles servos ali uma grande riqueza. Porque para um ele deixou 5, para outro ele deixou 2 e para outro ele deixou 1. Percebemos ali então que Jesus ou o Senhor naquele momento deixou para os servos ali uma grande riqueza. Para que eles pudessem o quê? Desenvolver o seu trabalho, a sua obra através daqueles talentos. Mas nós podemos compreender aqui, para dar continuidade, qual era a obra desse Senhor? Qual era a obra de Cristo aqui na terra? Qual era a sua missão? Qual era a sua obra em especial? Ele trazia para as pessoas o quê? A mensagem de salvação.
Ele trazia as boas novas para as pessoas. Então aqui nós podemos também deduzir algo muito importante, que todos nós podemos colaborar nessa obra também do seu Senhor, de Cristo. Nós podemos colaborar nessa obra, através dos nossos dons, através dos nossos talentos. Tão certo como no céu existe um lugar preparado para mim e para você, um lugar que Jesus tem preparado e separado especialmente para cada um de nós, aqui na terra também, aqui nessa obra, tem um lugar especialmente separado para mim e para você, para nós também trabalharmos nessa obra desse Senhor, para nós dedicarmos os nossos dons, os nossos talentos também para a obra desse Senhor. Essa é a obra de salvação, a obra de levar a salvação a muitas pessoas. A ilustração dos talentos, ela nos mostra que Deus nos dá talentos naturais. Cada um de nós recebemos talentos naturais. Porém, você pode dizer assim, sim, são talentos naturais, mas quando nós nascemos, nós temos que aprender muitas coisas. E é certo, porque nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, e para nós aprendermos todas essas coisas, é necessário que tenha alguém que nos ensine essas coisas. Não é verdade? Nós somos utilizados de pessoas para aprendermos muitas coisas na nossa vida. Mas é certo também que essas habilidades naturais, elas nos ajudam. Por quê? Porque a partir do momento que nós aprendemos, alguém nos ensinou essas habilidades naturais, essas habilidades elas podem nos ajudar a desenvolver outras habilidades. Por quê? Porque a partir do momento que eu aprendo a falar, posteriormente para mim é dificuldade, mas você pode aprender a falar uma outra língua. Então isso pode ser um dom especial. Quando você aprende a ter habilidades manuais, você pode aprender também a tocar um instrumento, e esse instrumento pode ser não simplesmente um talento. Então eu quero que vocês entendam que nós recebemos o quê? Talentos naturais, porém esses talentos naturais podem ser desenvolvidos. Vou usar mais um exemplo. Nós vamos fazer uma comparação dos nossos talentos com os nossos 5 sentidos naturais. Quais são os 5 sentidos naturais? Vamos lá, me ajudem. Audição, visão, tato, olfato. Falta mais um. Esse é o melhor, né? O paladar, né? Já estava esquecendo do paladar. Acontece o seguinte, no decorrer da nossa vida, nós descobrimos que... Só um momento aqui. No decorrer da nossa vida, nós descobrimos que utilizando os nossos sentidos, nós desenvolvemos outros talentos. Assim, concluímos que o quê? Talento usado é talento o quê? Multiplicado. E o talento que, muitas vezes, o talento escondido é um talento o quê? Perdido. Porque nós escondemos ele e acabamos perdendo esse talento. Bem, continuando aqui, talvez se um sujeito ele deixar de usar um sentido por um tempo, digamos assim, um bom tempo, ele deixa de utilizar aquele sentido, pode ser que posteriormente ele tenha dificuldades para o quê? Continuar ou dar uma melhoria naquele talento. Digamos assim, que ele pode até perder aquele sentido. Assim acontece com os nossos talentos também. Muitas vezes quando nós recebemos os nossos talentos, porém nós deixamos ele um pouquinho de lado, quando nós colocamos ele um pouquinho esquecido, não praticamos esse talento, pode ser que da mesma forma com os nossos sentidos, nós podemos o quê? Perder esse talento. Ou digamos assim, manusear ele de uma forma um pouco desleixada. Bem, agora eu faço uma pergunta para você. Mas será que talento e dom é a mesma coisa? Vamos lá, o que vocês acham? Talento e dom é a mesma coisa? Sim ou não? Não, eu acho que Hã? Não sei. Acontece o seguinte, dom é quando nós pegamos o nosso talento e consagramos para Deus. Acontece o seguinte, como eu falei anteriormente, um exemplo. Quem tem o talento de
tocar um instrumento. E ele toca o instrumento para muitas vezes se vangloriar, ele toca o instrumento na sua casa, é simplesmente o quê? Para ganhar dinheiro, é simplesmente o quê? Um talento. Porém, quando ele coloca esse talento de tocar o instrumento para a honra e glória de Deus, se torna o quê? Um dom. Aquele que louva e não engrandece o seu próprio nome, aquele que canta e não engrandece o seu ego, e sim engrandece o nome de Deus, o seu ato de cantar, de louvar, não é simplesmente para ele, mas também se torna então um dom, porque ele está o quê? Louvando e engrandecendo o nome de Deus. Ele está utilizando aquele dom para não simplesmente o seu ego, para o seu eu, mas ele está utilizando esse seu dom para o quê? Transformar vidas, tocar pessoas, sendo utilizado pela obra de Deus. Tem um texto na Bíblia que nos mostra quem concede os dons. Vamos abrir lá no texto que a nossa irmã leu no começo, Tiago 1:17. Tiago 1, versículo 17. Vamos continuando com as participações. Aquele que achou e quiser ler para nós, me ajuda aqui também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ok. Então nós vimos que todos os dons vêm das mãos de Deus. E ele é uma dádiva de Deus. Uma dádiva quer dizer o quê? Um presente especial dado por Deus para cada um de nós. Imagine, todos nós gostamos de ganhar presentes, não é verdade? Presentes são especiais. Agora estamos chegando aí. Eu já escutei na rádio essa semana falando em Natal, em Navidad. E todo mundo já está chegando nesse momento, se preparando. O que será que eu vou dar de presente para minha esposa? O que será que ela vai dar de presente para mim? O que será que nós vamos ganhar de presentes? E presentes é tão bom de receber, não é verdade? Às vezes é bom dar presentes também. Mas quando nós recebemos presentes, é maravilhoso. E diz que o dom, o talento, ele é uma dádiva, um presente do céu, dado para cada um de nós. Então, nós podemos perguntar nessa manhã, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você já descobriu qual é o seu talento? Você já descobriu qual é o seu dom? Porque nós descobrimos os talentos e depois vimos aqui que nós colocamos ele para a honra e glória de Deus e se torna um dom, não é verdade? E você, já descobriu? Existem pessoas que desenvolvem seus talentos, mas não usam para si, para sua honra e sua glória. Outros escondem seus talentos, mas existem outras pessoas que transformam os seus talentos em dons. Isso é o plano de Deus para cada um de nós. E nós possamos usar os nossos dons para a honra e glória de Deus. Consagre os seus dons, seja ele qual for, entregue ele a Deus, e ele quer fazer maravilhas com os seus dons. Veja, nós temos dons imensuráveis, dons que muitas vezes nós não sabemos nem descrever, e muitas vezes nós acabamos o quê? Escondendo esses dons. Porque eu digo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e muitas vezes não descobrimos o dom que nós temos, nós simplesmente descobrimos o dom que a outra pessoa tem. Aquela fulana tem dom disso, aquele tem dom daquilo, e eu não tenho dom de nada. Muitas vezes nós nos reclamamos, não é verdade? Poxa vida, mas nós vimos aqui que existem vários dons, e a Bíblia diz isso para nós. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Amém. Achou? Pode ler para nós então, irmão. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Então nós vimos ali que existem dons variados. Cada um recebeu um dom diferenciado dos outros.
Não foi colocado todo mundo o dom de falar? Não foi colocado para todos o dom de cantar? Diz ali que foi colocado vários tipos de dons. Porém, existe uma coisa em especial que foi dado para todos os dons. Todos os dons foi dado pelo Espírito de Deus. Foi dado pelo Espírito Santo. E Ele não deixou ninguém sem dom. Ele colocou dons para todos. E como eu falei anteriormente, você já descobriu o seu dom? E aí, você pensando assim, qual é o seu dom? O seu dom que você tem colocado para ser utilizado na obra de Deus? Espero que sim. Espero que você esteja colocando o seu dom para o quê? Alcançar pessoas. Porque esse mundo está cheio de pessoas carentes de amor. Está cheio de pessoas carentes e sedentas de o quê? Sentir o amor de Deus vindo diretamente do céu. E sabe quem é o instrumento para chegar a essas pessoas? Eu e você. Deus, Ele precisa das suas pernas para chegar a essas pessoas. Deus, Ele precisa da sua boca para falar a essas pessoas sedentas do seu amor. Deus, Ele precisa do seu abraço, dos seus braços, das suas mãos, para o quê? Para abraçar, para chegar, para dar carinho e atenção a essas pessoas. Quero dizer que para essa obra, Deus deixou os seus servos e dotou eles de talentos, de dons. E Ele precisa hoje de cada um de nós, para que nós possamos o quê? Alcançar esse mundo que está carente de amor. Pergunto hoje, você gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus? Ou você vai cavar um grande buraco e enterrar o seu dom? Você vai o quê? Multiplicar os seus dons? Conseguir dons ainda melhores para alcançar essas pessoas? Ou você vai ser como aquele servo que chegou o quê? E cavou um buraco e depois o quê? Pediu desculpas para Deus. Quero dizer que muitas vezes nós somos experts em colocar o quê? Desculpas para Deus. Senhor, eu não tenho tempo. Quero dizer que, olha, minha vida está muito corrida, Senhor. Tempo para mim está escasso. Está muito difícil, Senhor. Quero dizer que eu não sei falar, Senhor. Eu vejo tantas pessoas aí pregando, falando do teu amor, transmitindo essa mensagem, mas falar eu não sei, Senhor. E quero dizer o seguinte, Senhor, eu até tenho vontade, mas eu sou tão tímido, Senhor. Eu sou muito tímido, eu não consigo falar, eu não consigo ir à frente, eu não consigo ter um contato missionário, eu sou muito tímido, Senhor. Senhor, eu quero dizer que eu não tenho muito conhecimento da palavra, Senhor. Sabe, eu vejo tantas pessoas falando de Ti, têm conhecimento da palavra, mas eu não tenho conhecimento nenhum da palavra, Senhor Deus. Também não tenho dinheiro, Senhor Deus. Eu não tenho dinheiro para ajudar no avanço da Tua obra. Quero, com certeza eu citando alguns exemplos, você está pensando em alguma desculpa que você dá muitas vezes para Deus, não é verdade? Porque nós somos assim. Nós acabamos sempre dando desculpas para Deus. E quero dizer que Deus, Ele de forma alguma, Ele aceita as suas desculpas. Deus em momento algum, Ele aceita as suas desculpas. Sabe por quê? Porque é Deus que capacita. É Deus que capacita cada um de nós. E a partir do momento que você dá desculpas para Deus, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor não tem poder de transformar a minha vida. O Senhor não tem poder de me capacitar. O Senhor não tem poder de me ajudar a chegar e a transmitir a Tua mensagem de salvação àqueles que estão sedentos do Teu amor. Você está desmerecendo o poder de Deus a partir do momento que você chega e dá desculpas para Deus. Deus, Ele é capaz de trazer as suas debilidades, os seus pontos fracos, nos pontos mais fortes possíveis para levar a mensagem de salvação. Deus pode utilizar as suas debilidades, as suas fraquezas, aquilo que você acha que não tem mais jeito de ser transformado para a obra de Deus. Sim, Ele pode transformar, Ele pode te usar. Basta você o quê? Se colocar nas mãos de Deus. Basta você estar o quê? Ali diariamente, ligado a Ele, pedindo, sedento de o quê? De ser usado para essa obra maravilhosa. Quando nós vamos à Bíblia, nós acabamos encontrando vários personagens que tinham suas debilidades, tinham suas fraquezas, tinham o quê? Seus pontos fracos.
Imagina Moisés era gago, Moisés não conseguia falar, Moisés tinha ali muitas vezes vergonha de se... Porém o que? Moisés se colocou nas mãos de Deus e o que? Libertou o povo das mãos da prisão do Egito, porque ele deixou ser usado pelas mãos de Deus. Vimos Jonas ali, Jonas era um covarde, Jonas queria fugir da presença de Deus, Jonas queria se esconder do que Deus tinha como ministério para ele. Porém, a partir do momento que ele se arrependeu e se entregou nas mãos de Deus, através da sua mensagem, através da sua boca, ele pregou a mensagem de salvação e uma cidade inteira foi salva pelo poder da palavra que ele transmitiu, sendo usado por Deus. Amém. Mas o que me encanta na Bíblia é um discípulo de Jesus. Quando nós vamos para o personagem Pedro, nós vimos ali, quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro era ignorante. Pedro era o quê? Pedro era despreparado. Pedro, ele nunca fazia o certo, sempre estava fazendo o que era errado. Pedro negou a Jesus no momento que Jesus mais precisava. Ele foi lá e o quê? Negou a Jesus. Pedro era o homem que muitas vezes nós podemos dizer, esse não tem jeito, esse sou eu. Não é verdade? Porque muitas vezes nós dizemos para Jesus assim, eu não tenho jeito, Senhor. E Pedro era esse sujeito. Porém, nós, estudando a Bíblia, nós vimos que a partir do momento que Pedro deixou ser usado por Deus, ele fez maravilhas através do poder de Deus. Abra sua Bíblia, lá em Atos 2:41, e vamos ver o que aconteceu quando Pedro deixou-se ser usado pelo poder de Deus. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina, irmãos, a partir do momento que aquele pescador ignorante, aquele que fazia tudo errado, deixou Deus usar ele, ele diz ali que ele fez uma pregação naquele momento, e o quê? Quantas pessoas foram batizadas? Mais de 3.000 pessoas. Imagina você agora pregando e falando e deixando ser usado e as pessoas aceitando a Jesus. Que maravilha! Que coisa grandiosa nós podemos fazer. Mas muitas vezes nós ficamos o quê? Colocando desculpas na presença de Deus. Muitas vezes nós ficamos o quê? Fugindo da presença de Deus. Porque Deus, ele pode transformar a nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos compromisso. Muitas vezes nós não queremos dar um tempo especial para a obra que Deus tem para cada um de nós. Quero dizer que isso é o poder de Deus atuando na vida de um homem. Você tem suas limitações, não olhe para elas, não olhe para as suas limitações, olhe para o poder que Deus tem para transformar a sua vida. A palavra é simples, um Senhor que deixou talentos para os seus trabalhadores, para alguns poucos, para outros um pouco mais, porém deixou talentos para todos. E quero dizer, como você está usando os seus talentos para Deus? Descobrimos aqui que todos têm talentos. Descobrimos aqui que pode ser um, mas você foi dotado de pelo menos um talento da parte de Deus. E você está usando esse talento? Está usando esse dom para salvação? Está usando esse dom para a obra de Deus? Se você tem o dom de tocar um instrumento, não fique lá no seu quarto tocando melancolias. Venha para cá. Toque no meio das praças, leve a mensagem de salvação, toque aqui na igreja, exalte o nome de Deus. Se você tem o dom de cantar, cante e exalte o nome do Senhor. Se você tem o dom de línguas, traduza um texto, uma pregação que está em alguma língua para que seja traduzida para outras línguas e aquela mensagem possa alcançar mais pessoas. Não sei qual é o seu dom. Eu sei que você é tímido muitas vezes, você muitas vezes não tem coragem, mas você sabe qual é o seu dom. Coloque esse seu dom nas mãos de Deus. Amém. Porque Deus pode te usar de uma forma maravilhosa. Amém. A parábola não termina aí. A parábola diz que aquele Senhor, ele o quê? Voltou. Diz que o Senhor voltou. E quero dizer que esse vai ser um momento de muita alegria ou vai ser um momento de muita
tristeza. Porque, como o nosso irmão colocou ali no seu pedido, os sinais apontam para que esse dono da obra aí, ele está para voltar. E quero dizer que no momento da sua volta, eu quero estar com a consciência limpa. Amém. Eu quero estar presente dele e falar: Senhor, aqui estão os dons que o Senhor me concedeu. Ou mais dons ainda que foram multiplicados. Quero dizer que hoje nós temos a oportunidade de multiplicar os nossos dons. O inimigo está irado. O inimigo não quer de forma alguma que você utilize os seus dons para a proclamação de salvação. O inimigo quer que você cave um buraco bem grande e enterre o seu dom de uma forma que você não encontre nunca mais. Isso é o que ele quer. E ele fica muitas vezes colocando isso na sua mente, no seu coração, para você colocar desculpas perante Deus. E no dia que o Senhor dessa videira, ele volte, nós possamos o quê? Entregar os dons maravilhosos na sua mão. Porque diz que a ceifa é grande, porém o quê? São poucos os trabalhadores, os ceifeiros. Que nós possamos ser esses trabalhadores que são dedicados na obra do Senhor. Amém. Que nós possamos ser esses trabalhadores que o quê? Dediquem os seus dons na mão de Deus para levar essa mensagem de salvação. Amém. O mundo está carente de amor. O mundo está carente dessa mensagem. Basta nós agora nos colocarmos nas mãos de Deus, nos entregar a Ele, perder essa vergonha, perder esse medo e deixar que Deus atue na nossa vida. Amém. Deixar que Deus trabalhe nos nossos dons, nos nossos talentos, para que Ele seja o que? Multiplicado e seja utilizado como um ato de salvação para essas pessoas. Esse é meu desejo e minha oração nessa manhã. Amém? Amém. Nesse momento nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de
mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem no encontro com a luz. Amém. Um dia, você e eu vamos querer pregar, porém não vamos poder pregar. Um dia eu e você vamos querer falar do amor de Jesus, porém nós vamos ser impedidos de falar essa mensagem de salvação. Hoje é o dia, hoje é o momento de nós nos colocarmos diretamente nas mãos de Deus para ser usado por Ele. Amém. Oremos. Santa amorável Deus que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa que tivemos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Te agradecemos, bom Pai, porque o Senhor um dia nos capacitou de talentos, nos capacitou de dons, Senhor Deus. Bom Pai, que nós possamos nos colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, que nós possamos ser usados por Ti. Muitas vezes possamos deixar de lado, Senhor Deus, as desculpas que colocamos para trabalhar na Tua seara, Senhor Deus. Que nós possamos abandonar as nossas dificuldades e confiar no poder que o Senhor tem para transformar as nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Bom Pai, pedimos que o Senhor continue conosco. Nos dê um bom restante de sábado, Senhor Deus. Que nós possamos usar essas horas sabáticas para também honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Bom Pai, essas bênçãos nós te clamamos, não porque merecemos, Senhor Deus, mas nós te clamamos dos méritos de Jesus. Amém. Amém.